história, eu conto ela pra mostrar assim, como é que a polícia sabia que o Adriano ou o Lessa poderiam ter matado? Porque uma boa parte do Rio de Janeiro já comentava isso. Só e dentro da polícia, muito. Só internamente quem podia cometer algum tipo, um crime tão certinho, tão sem erros praticamente, né, sem deixar rastros, seria ou o pessoal do escritório do crime do ex-capitão Adriano, da Nóbrega, ou o Rony Lessa. E eu comecei a ir por essa linha de investigação por conta do Orlando da Curicica. Eu não engoli essa história do Orlando da Curicica ser o autor dos disparos, até porque ele não estava lá, mesmo que mandasse, ele ia mandar. Ele não tinha esse refinamento. Disposição também, disposição. Ele era um PM que, para você ter uma ideia, ele ficou pouquíssimo tempo na polícia, porque ele foi logo expulso por causa de um roubo de uma carga que ele acabou participando. Ficou pouquíssimo, menos de um ano na PM. Então ele não tinha essa coisa. Ele era um cara de disposição, sim, mas não com esse refinamento técnico para fazer uma execução. Que é uma coisa que é uma pessoa que teria passado pelo BOP, por ser o batalhão de elite, né, a tropa de elite da Polícia Militar Carioca. Tipo, ele não era um pistoleiro, né? Não era um pistoleiro. Ele era o cara do frente, do bom de briga, mas não um pistoleiro, assim, tão preciso e também sem deixar rastros, né? Como ele fazia, assim, de qualquer jeito. As pessoas falavam isso. Não, Orlando da Curicica, você está de brincadeira. Não, é um cara que todo mundo tinha um respeito, mas não era um cara tão preciso na hora de atirar, enfim. Aí eu peguei, e sem querer, assim, uma coisa de sorte mesmo de repórter, né, que fica andando para lá e para cá, eu fui no Tribunal de Justiça para conversar com algumas fontes e passei no Tribunal de Justiça, tem as salas de audiência do júri, fica uma atrás da outra. E num desses dias tinha uma audiência reservada, fechada, não podia ter imprensa, só tinha o pessoal da defesa do réu, a promotoria, obviamente, o juiz, né, e o advogado ali, enfim. Bem fechado, pouquíssima gente. Só que estava fechado, mas o operador de som tinha deixado a porta meio aberta. Aí eu vi a tela dele, que era reproduzida na imagem enorme, porque lá tem como a pessoa estava prestando depoimento. Presa, né? Ela estava presa. Estava uma videoconferência, exatamente. Aí tinha o telão, só que eu não conseguia ver o telão, mas eu conseguia ver a telinha do operador. E aí quando eu olhei, eu vi, e ele estava com som alto. Aí eu ouvi o nome Curicica. Aí eu fiquei olhando, fiquei paradinha, ficou olhando ali quietinha. Aí eu vi quando o Orlando da Curicica. Estão querendo me embuchar aí nessa história. Que embuchar no termo lá que a gente usa é colocar culpa numa outra pessoa que não tem nada a ver. É o termo embuchar. Querem me embuchar aí nessa história da morte dessa vereadora, mas não tem nada com isso não. Eu não fiz nada disso. Eu tenho outros problemas comigo, mas não esse. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, esse cara tá falando a verdade. Aí eu pensei, vou tentar falar com ele. Vou lá para Mossoró. Ele estava preso na penitenciária federal de Mossoró, e no Rio Grande do Norte. Eu peguei, fui lá, mas aí conversei com a procuradora. Tinha uma procuradora da época, lá de Natal, que era de recursos de direitos humanos, para pessoas que ficavam presas. E aí eu conversei com ela, doutora Ana Caroline. Aí eu falei com ela, doutora, a senhora está com esse caso aí, o que a senhora achou? Poxa, a gente está achando meio esquisito dizer que ele está aqui por isso, mas, poxa, ele veio para cá por causa de uma apreensão de uma arma. Pois é, essa história está muito... Então não está muito, ele está muito complicado. O que a senhora pegou daí? Não, ele diz que não é ele, mas a gente está vendo aqui, mas esse caso não é comigo, esse caso é no Rio, mas a gente está dando... Ele está isolado numa cela, porque a gente tem medo que aconteça alguma coisa com ele. Eu falei, poxa, será que o juiz corregedor, porque nessas penitenciárias federais, é um juiz federal corregedor que fica tomando conta, tem um diretor da unidade federal, mas tem um juiz corregedor que fica responsável por qualquer tipo de coisa que acontecer ali. Pela execução de pena, Pela execução de... no caso ele nem tinha ainda pena, mas era pelo tempo que está ali, para responsabilidade pelos presos. Aí eu peguei e mandei um pedido para ele, né, fiz isso via judicial, que eu queria visitá-lo, ou que eu pudesse mandar alguma correspondência para ele. Aí o juiz me respondeu, né, e disse que não, de maneira nenhuma você pode estar com ele pessoalmente, mas você pode mandar uma carta que a gente vai fazer com que essa carta chegue nas mãos dele. Aí eu mandei a carta e ele respondeu a carta,
uma letra horrorosa, que estava mais difícil saber. Acho que estava mais letra difícil. De médicos. Letras É codificado, pô. É criptografada. Criptografada. Aí ele falou do Rony Lessa. Ah, é o Perneta. O Lessa. Não falou Rony Lessa, falou Lessa, porque ele é conhecido como Lessa no mundo do crime. É porque o Lessa não tem uma perna que perdeu na explosão do carro. Não tem carro. Naquele atentado da bomba, né? Que inclusive o mesmo, né, artefato, o mesmo tipo de artefato, que foi usado na bomba que matou o filho do Rogério Andrade, que matou o Diego, é o mesmo artefato que foi usado na bomba no carro do Lessa, que fez com que ele perdesse uma perna. Sim. Né? E aí ele falou no Lessa, falou no Adriano, aí falou no escritório do crime. Aí foi a primeira vez que eu ouvi, a segunda vez que eu tinha ouvido o escritório do crime, na verdade. Eu já tinha ouvido por uma fonte, que eu tinha falado com um delegado, e lá vem o Orlando da Curicica falando do escritório do crime de novo. Aí eu falei, nossa, que estranho isso. Aí, tá, eu acreditei, eu falei, esse cara realmente é um bucha, e fiz uma matéria em cima disso, falando que ele foi, que ele disse isso, né? E a princípio ficou assim, porque, vai dar voz para um bandido, mas ele estava ali se defendendo e estava bem coerente o que ele estava falando. Aí saiu a matéria e aí daí começou a mudar os rumos da investigação, porque na verdade os promotores também começaram a apertar a delegacia, porque também, como o Rafa falou, começaram a perceber que aquilo ali estava estranho, elas que colocaram realmente a investigação no trilho. Isso. E veio na primeira semana de outubro, essa matéria minha saiu no início de outubro também, logo depois veio uma informação anônima para a delegacia de polícia, o que não é comum para a DH, Delegacia de Homicídios da capital. Geralmente uma denúncia anônima chega via disque denúncia. Aí, gente, vocês imaginem a cena, um policial atendeu um telefone e disse, quem matou a Marielle foi o Perneta e o bombeiro. Poxa, a gente isso não acontece. O bombeiro seria o Suel, né? O Suel. Até... Eu vou falar isso aqui, Rafa, porque tá no teu podcast e no teu livro. Vou gerar um corte pra ser bom aqui, cara. Opa! O Rony Lessa, ele procurou o Rafael no Google, cara. Cara! Olha que loucura, nossa, cara. Mas tem que explicar. Assim, isso eu fiquei sabendo no dia que ele foi preso. O pessoal da investigação me ligou pra falar isso. E isso estava no histórico de buscas dele. Ele procura meu nome, meu sobrenome e tenta fazer combinações aleatórias pra tentar descobrir meu nome completo, né? E ele... o que aconteceu na época, eu fiquei, obviamente, morrendo de medo. Não contei pra ninguém. Minha mãe não soube e tal. Depois enfim, fiz um podcast pra Globoplay chamado Pistoleiros, que eu contei essa história pela primeira vez. Enfim, o livro, o Milicianos, eu abro com essa história. Contando o que aconteceu. Isso gerou em mim o interesse de tentar entender quem era o Lessa. E, enfim, o meu trabalho depois dessa data foi norteado por isso. E, enfim, gerou produtos jornalísticos com a carreira do Lessa, como é que um policial herói na PM vira matador de aluguel. Enfim, passei anos desarquivando processos, indo atrás de investigações internas, dos rastros que ele deixou na PM, os rastros documentais, para mostrar, enfim, que o cara que era o matador estrelado da PM, um policial estrelado, o cara que teve uma carreira o cara saiu de soldado para sargento em 1 ano e meio, um recorde absoluto, uma coisa absurda. O cara, e comecei a tentar entender isso. E também comecei a tentar entender por que ele tinha me pesquisado, né? O que levou ele, o que ele fez, o que ele viu ali que fez ele pesquisar. E hoje enfim, depois de contatos com o advogado dele, pedi pra perguntar, falei, olha, eu queria muito saber o que aconteceu e tal, e também de estudar as quebras de sigilo dele, né, o que ele tinha pesquisado naquele dia, além do meu nome. E foi por causa de uma série de matérias que eu tava fazendo naquele ano, isso era 2017, um ano antes da Marielle ser morta, em outubro de 2017, sobre o BOP, sobre as mortes, aumento de mortes e operações do BOP. Eu consegui uns dados internos do batalhão, tava fazendo várias matérias sobre isso, e aí o domingo que ele me pesquisou era o dia da última matéria. E aí ele começa a me pesquisar, e assim, ele também disse através do advogado pra mim que tinha sido por conta disso. Ele falou assim, cara, ele era um cara que começou a ver o teu nome em várias reportagens que ele era um cara que ele era obcecado pelo BOP, né? Ele, inclusive, nunca foi caveira, né? Ele nunca fez o curso do Tropa de Elite. Ele foi voluntário no BOP. De tanto que ele queria ser caveira, ele se voluntariou para estar no BOP numa época que o BOP ainda aceitava voluntários, na década de 90.
Então ele era obcecado por assim, materiais sobre operações do BOPE. E ele via que naquela época eu tava fazendo muito, se interessou por quem era eu falei, mas depois ele voltou a se interessar. Me prometeram que não. Mas, enfim, acredito que até agora, enfim, ele tá preso ainda, não voltou a me pesquisar. Mas, assim, eu acho que o Lessa, ele é um exemplo muito bem acabado de como essa escolha do Estado em produzir guerreiros, né, em produzir heróis, em produzir policiais, combatentes, gera matadores de aluguel. Acaba gerando matadores de aluguel. E eu não quero aqui dizer que isso seja uma coisa que esteja na intenção do governante do poder público, mas é algo que na prática aconteceu. Esses caras, o Lessa, isso é o mote do meu livro, do Milicianos. Porque como eu comecei a ver que o Lessa era essa pessoa, eu comecei a perceber que eu na minha carreira, cobri vários Rony Lessas, né? O Lessa, ele era um cara que, ao longo da carreira dele na PM, ele foi premiado por ocorrências que tiveram como resultado morte, que não foram investigadas a contento na época, por isso geraram elogios, geraram promoções, geraram gratificações financeiras e geraram um avanço dele na carreira. Ocorrências essas que por trás, se você colocar uma lupa, que foi isso que eu faço, tentar entender o que gerou o Rony Lessa, são ocorrências que têm violações sérias de direitos humanos. O que eu quero dizer com isso? Indícios de execução, tortura de pessoas, de parentes de traficantes que ele estava procurando. Ele foi acusado, inclusive, chegou a ser réu por desses casos. Caso de suspeita de desvio de arma e droga apreendida em operação policial. Então, assim, esses casos ficaram escondidos debaixo do tapete, enquanto, por conta mesmo desses casos, o Lessa foi premiado e teve uma carreira meteórica na PM. E o Lessa não é uma exceção. Não, a gente pode lembrar no caso do Adriano da Nóbrega, por exemplo. Mas falando da série, a série tem uma qualidade absurda, né? O Vale Escrito. E foi um boca a boca que muita gente assistiu porque gostou e foi assistindo e foi falando. Porque assim, eu não sei se falasse assim, ver uma série sobre o Jogo do Bicho eu não veria. Mas é que tanta gente falou que era boa que você começa a assistir. E a gente, principalmente em São Paulo, não tem ideia do que é essa mistura. Carnaval, Jogo do Bicho, milícia, é uma coisa muito distante pra gente. E o que pareceu pra mim, assim, é que tem um material tão rico até pra fazer ficção daquilo, a gente assiste o Poderoso Chefão e fala, não é muito diferente do que acontece, é uma coisa de famílias brigando entre famílias, briga por território, aí morre o patriarca, aí vai os filhos brigando pra ver quem tem o espólio daquilo. É assim? Como que funciona? Exatamente. Uma loucura que eu acho que é o grande mérito da série, eu acho que é a questão de levar o que é o Jogo do Bicho, que é algo que no subúrbio do Rio, principalmente, todo mundo sabe. É algo que, enfim, faz parte do cotidiano, da vida das pessoas. Do cotidiano, assim. Da rotina. Meu avô apostou no bicho a vida inteira. Pessoas que têm mais de 50 anos no Rio certamente sabem do que eu tô falando, porque isso tá impregnado na vida da população. Mas o que eu acho que é interessante é levar o que é isso e esse universo, que é um universo muito complexo, para quem não vive no Rio e para quem não entende como é enfim, ruim falar, mas essa lei da selva do subúrbio do Rio, né? Mostrar como é que é esse Game of Thrones carioca, né? Que Até até aquele mapa que se coloca é meio inspirado no Game of Thrones, né? Sim, porque é o que o Rafael falou. Parece que é uma coisa inocente. Você vê o apontador do Jogo do Bicho ali na esquina da tua rua. Normalmente é um senhorzinho. Um senhorzinho que fica, poxa, um empreguinho, coitado, ninguém vai dar um emprego para ele, né? Então o bicho, aí já começa esse romantismo, como se o bicho fosse uma coisa boa para as pessoas. Até o carnaval, né? Até o carnaval. E o futebol também, o Cachorro de Andrade, né? Que é o mais famoso, ele era do Bangu, ele era o patrono do Bangu também. Então isso dá essa visão de que é uma coisa boa, até para as pessoas, ajuda, né, a dar emprego. Poxa, ele acaba estimulando o futebol, estimula o carnaval. Então isso acaba lavando a imagem de uma coisa que por trás tem muito sangue. E a gente que acompanha de fora, a gente vê uma notícia da morte de alguém ligado ao Jogo do Bicho, mas você não vai ligando, você não tem esse fio todo pra entender por que mataram esse cara, quem é esse cara. E na série, eu comecei a lembrar de muita notícia que eu via no jornal, na televisão,
Ah, esse cara, então... Você começa a ligar os pontos, né? Tem duas questões ali. Eu acho que uma é a geracional, assim. Eu acho que a gente tá num gap geracional. A gente teve, nos anos 90, até os anos 90, início dos anos 2000, um interesse muito grande pelo bicho, inclusive regional, assim. Os bicheiros, por exemplo, tem como contar, por exemplo, como nos anos 90, o Maninho, que é um dos personagens da série, né, filho do Miro, um dos grandes bicheiros do Rio, foi capa do Caderno de Domingo do Jornal do Brasil. Isso era uma coisa extremamente popular, extremamente conhecida naquele momento histórico, naquela geração. Só que desde 2010 para cá, e eu acho que isso tem a ver um pouco com o debate público sobre as milícias especificamente, que acabou tomando o espaço dessa questão do jogo do bicho, isso ficou um pouco esquecido nos últimos 10 anos e também, e aí vem o segundo ponto, tem a ver com a questão da impunidade e da corrupção policial. Porque os crimes que esses caras cometeram, apesar de serem crimes de repercussão enorme, principalmente no Rio, né? Por exemplo, Marcos, presidente da Portela, foi assassinado brutalmente no comitê de campanha dele. Só que o fato desses crimes não serem resolvidos por conta da questão da corrupção policial, por causa da ineficiência do sistema de justiça criminal do Rio, por conta de como a máquina do Rio já está corrompida. E esses personagens são fundamentais para entender como aconteceu essa corrupção da máquina. Isso não gerou um debate público, de fato, sobre o que é o jogo do bicho, não só o jogo do bicho, né? O que é essa questão que relaciona o jogo ilegal, não só o jogo do bicho, mas as máquinas caça-níqueis, cassinos clandestinos. Esses caras dominam, tem o monopólio do jogo legal em áreas da cidade, com os crimes que são relacionados a essa atividade. Que aí você tem uma série, tem desde o contrabando para trazer a maquininha, até o homicídio na ponta, que garante que a manutenção do espaço. Então, assim, isso tornou o bicho intocável, de certa maneira, no Rio ali por cerca de 10 anos, uma década inteira. E o que é interessante é que o jogo do bicho, na verdade, vem como primeira facção criminosa aí, porque há anos que eles se organizaram, há anos que eles criaram essa ideia de divisão territorial para cada... A ideia da cúpula é uma coisa que eu não fazia ideia disso, que existia uma cúpula. O próprio Castor, ele teve contato com o mafioso italiano, Antonino Salamone, né? Ele empregou o cara na tecelagem que ele tinha lá em Bangu e ele aprendeu várias coisas com ele, né, velho? Exatamente. Às vezes a gente faz lá no canal, fala sobre o PCC, sobre o Comando Vermelho, mas eu sempre deixo muito claro que os primeiros caras a organizar mesmo, o crime organizado, são os bicheiros. Mas eles eram vistos, como vocês estão falando, como personagens anedóticos. Folclóricos. Você falava do Castor de Andrade, as pessoas não observavam ele como um cara que mandava executar os outros. Observavam ele como um tiozinho legal, sabe? Um cara, uma figura... do Rio de Janeiro, que seria uma figura folclórica mesmo, nesse sentido, né? Apesar romantizada, de ter muita coisa... né? Porque até por conta do assistencialismo, né? Você vê que na série, o grande mérito da série foi mostrar cada um desses personagens, por exemplo, e fazer com que eles falassem, porque isso nunca tinha sido feito antes. Eu achei incrível, assim, as pessoas falando abertamente, até não sei, foram 3 anos de... Sim, 3 anos. 3 anos, começou em 2021, né? Eu fiz 2 gravações. O Bernardo nunca tinha falado, Nunca tinha falado. Nunca tinha dado uma entrevista. Nunca tinha dado. E nem ele, e também o Piruinha. E o Queiroz dando entrevista pra Globo, que é uma coisa que eu nunca imaginei. Tomei um susto quando eu falei, caramba. Então certeza. Você vê personagens lá... Júlia Lotufo, a viúva do Adriano, nunca tinha falado. Né? Então, é um mérito, assim, realmente foi a principal característica da... Porque senão ficariam umas lacunas... Mais né, falando sobre, ia ter muitas lacunas. E você ouvindo os personagens, e os personagens, de certa forma, alguns até ganharam a simpatia do público, né? A gente viu aquelas brincadeiras, de certa forma, em cima da Xana, né? É uma loucura. Eu vi a Xana crescendo, não sei o que, essa brincadeira, né? E o lance de... Isso é um absurdo, né? As irmãs gêmeas, uma quer aparecer e a outra não, mas são irmãs gêmeas. Pô, mas faz sentido. As duas não são iguais. Não? Você tá brincando? Assim, as duas nas fotos... parece muito. Só que depois de elas crescerem, se você, enfim, não são... Porque... Faz sentido. Faz sentido, né? Elas parecem irmãs e não gêmeas. Tá. Você fala, não, são irmãs, mas não são iguais, então. Eu falei, uma aparece e a outra quer esconder o outro, mas são irmãs gêmeas. Mas se você observar... o ódio
quer dizer, o ódio que acabou nascendo entre elas, né? Elas tiveram sempre uma rivalidade ali, desde que eram bebês, né? Imagina. E sempre toda a predileção ficou mais em cima do garoto, do homem, porque o bicho é assim, os homens têm muito mais poder, né? Mais respeito, né? E a mulher nunca pode se aventurar a ser a chefe do... Tanto que elas entendem isso e casam pra ter o controle. Exatamente. E elas casam no mesmo... vez que ela falou isso, assim. Uma coisa que a gente, a Shanna, o engraçado da Shanna elas casaram na mesma época. A narrativa sobre a Shanna, sobre essa personagem, que é uma personagem de série. Uma personagem incrível. Não, parecia uma atriz fazendo um personagem. E a narrativa sobre ela, que é uma mulher que sempre quis entrar no jogo dos homens, né? A narrativa sobre ela sempre foi construída com base no que os outros falavam sobre ela, com base no que a gente da imprensa publicava sobre ela. Eu acho que ela viu nisso uma oportunidade, né, de falar, né? De falar e até de mostrar, eu tô aqui no jogo, eu tô no game. Eu ainda não perdi a vontade de ser, de repente, uma capo. Por que não? Até porque os tempos mudaram, né? Hoje as mulheres estão, né, ascendendo, estão querendo ganhar mesmo, né, tentando ver se conseguem ter os mesmos, o mesmo valor dos homens, porque nós mulheres temos nossos valores, né? E eu acho que ela é um pouco representa um pouco isso também nesse mundo masculino, né? Masculino do jogo do bicho, né? E ela já tá há bastante tempo aí, né, Vera? Já. Já tá há bastante tempo aí a Shanna, né? Aparecendo, envolvida. E é interessante, mesmo ela casada, na época ela era casada com o Zé Personal, né? Que ela foi casada com o personal dela, né? Ela falou, né? A gente casou rápido pra ser antes da irmã, né? Exato. Você vê que até numa coisa que você discute, uma coisa da vida inteira, ela... Tinha uma competição. Elas também... Hipismo no casamento, o amor do pai, cara, é tudo. Tudo. Esse período de decadência da cúpula do bicho que vai se acentuar no final dos anos 90 com a morte dos capos, né? O primeiro é o Castor. Primeiro é o Castor de Andrade. Esse foi o grande golpe com a morte do Castor, né? Porque o Castor, nem o próprio Castor imaginava que ele fosse morrer cedo. Ele já era um ancião, assim, já tinha mais de 70 anos, mas ele meio que não preparou. E reza a lenda que morreu jogando biriba, né? Reza a lenda. E aí, o que aconteceu? A pessoa natural para receber, para herdar, seria o filho dele, o Paulinho Andrade. Só que quem sempre estava ao lado do Castor de Andrade e que conhecia muito do jogo, isso, era o Rogério Andrade. O Rogério de Andrade. Sobrinho dele. Não era filho, era sobrinho. Mas ele já conhecia as pessoas, já sabia. Né? Era o CEO do Castor de Andrade. E aí vai o Paulinho. Só que o Paulinho era um cara assim meio bom vivant, não tinha nem cara de bicheiro, sabe? Não estava afim, gostava de carnaval, de samba. Ele não era um cara que tinha tino para negócio. Não tinha. Sabe? E não tinha cara de bicheiro, não tinha uma cara de homem de negócio, de CEO, como o Rogério Andrade tinha. Né? Então... Foi meio natural, assim. Foi meio natural, ele acabou morrendo, naturalmente. Assassinado. Né? Naturalmente. Como os bicheiros morrem. Tudo naturalmente. Mas assim, com explosões, com tiros naturais. O motoqueiro passou do lado dele, entra no carro e metralha o carro. Ele é morto na Barra da Tijuca. Né? Antes da explosão, era assim, ainda acontece isso, mas é mais comum para eles usarem um motoqueiro para fazer a execução. Né? Acho que é mais prático, aí param no sinal de trânsito, geralmente moram na Barra, aliás, na Barra porque eles resolveram se concentrar ali na região da Barra, né? Que é emergente, né? E morar ali na área. Então, às vezes você vai para um restaurante com a sua família e aí encontra um bicheiro, a família do bicheiro. Né? Aí encontra, às vezes, um delegado, um policial. Uma academia também acontece. Academia também. O programa mostra muitos deles. É um problema sério. Aí a gente vai entrar ainda nessa parte da academia. Sim. Mas aí o que acontece? O Rogério Andrade, obviamente, né? Assume e responde pela morte do Paulinho Andrade, né? E um dos homens contratados, né? Que é o Jadir Simeone. Um PM. Que é um PM, boa observação. Ele é um policial militar. E ele fala que ele falou que foi contratado pelo Rogério Andrade para matar o primo Paulinho Andrade. Paulo Roberto Andrade. E só que ele vai lá
pro júri, né? Só que ele acaba sendo... Ele chegou a ser condenado em primeira instância, conseguiu anular o júri. Isso. O Jair Simone, o PM, morreu na cadeia. Morreu na cadeia. Morto na cadeia, em circunstâncias, enfim. Naturais também. Naturais. E no segundo júri ele é absolvido. Ele é absolvido. Ele consegue driblar. Esse é o primeiro drible que ele tem, que ele dá na justiça. E a cúpula tá forte ainda com ele, cúpula... não enfraquece. Esse momento é um momento interessante assim, no bicho. O que começou a acontecer, e isso aconteceu simultaneamente em duas famílias, né? Ali com a família Andrade, Bangu, né, Zona Oeste do Rio, Padre Miguel, e com a família do seu Miro Maninho. O clã Garcia. O clã Garcia, né? Isso começa esse processo começa um pouco antes com os Andrade e depois com Garcia, que é um processo de fragmentação. Aquele território era dominado, né, tinha um monopólio da família, a família racha, e aí nos dois casos aconteceu a mesma coisa. Guerra entre, enfim, dois ou mais polos. No caso do clã Garcia foram vários polos que começaram a disputar, né, aquela sucessão, e essa sucessão, né, em tese, por esses territórios que são bairros da cidade, acabou mudando o mapa do bicho no Rio. Porque lideranças que ascenderam... O Rogério Andrade é o personagem síntese disso, né? O Rogério Andrade, ele ascende querendo Bangu. Só que Bangu era do herdeiro legítimo. O Rogério Andrade não era reconhecido até pela família Andrade como herdeiro legítimo, que apoia o marido da filha, Fernando Inácio, que é o cara que foi rival do Rogério Andrade a vida inteira dele pelo controle. Isso é importante falar, porque o Rogério, na família ainda, com a morte do Castor e com a morte do Paulinho Andrade, o que acontece? A filha do Castor, né, a Lúcia, Ana Lúcia, não? Carmen Lúcia. Carmen Lúcia, obrigada. A Carmen Lúcia, ela é casada com Fernando Inácio. E aí, ela também quer o seu quinhão ali, né? O Fernando Inácio passa a ser o cara que vai guerrear com o Rogério Andrade. E o Fernando Inácio tem uma história interessante. Dentro do Bangu. E só para concluir aqui, eles começam a guerrear dentro de Bangu. Aí, uma unidade, o batalhão de 14º Batalhão, que é o de Bangu, ele tinha, essa história é ótima, eles tinham, os policiais policiais militares desse batalhão se dividiam entre o grupo que trabalhava para o Rogério Andrade e o grupo que trabalhava para o Fernando Inácio. No batalhão, eles eram companheiros. Oi, tudo bem? Não sei o quê. Na rua, era uma guerra. Armaram um do lado do outro. Armaram um do lado do outro dentro do batalhão. E fora do batalhão tinha que tretar. Era atentado, homicídio. Isso assim, virada dos anos 2000 em Bangu, entrava na fortaleza de jogavam bomba, destruíam a maquininha dos outros, entravam num bar, e os próprios comerciantes da região ficavam apavorados. Poxa, mas o que me garante aí que não vão jogar uma bomba no meu bar? Invadir a favela pra destruir maquininha. Exatamente. Então, isso pra cúpula era um horror, porque chamava atenção por conta dessas coisas que estavam acontecendo na Zona Oeste. Vai sobrar pra gente. Tem o depoimento de algum deles aí que ele fala que o problema, quando é entre família, eles não se metem. Guimarães vai pra fora é que... Não é, ele fala. E o Guimarães é a cúpula. É a cúpula falando. É a cúpula falando. Até porque com a morte do Castor de Andrade, a cúpula ficou meio assim, né? Dividida entre quem fala pela cúpula ou não. E o capitão Guimarães assumiu esse lado. Entendi. Até porque ele era a força, né, digamos, porque ele era um militar, é o representante ali da polícia, né, no caso, por isso que ele fala na série que, tipo, isso aí é briga de vizinho, a gente briga de vizinho, a gente não se mete. E aí, o que aconteceu? Houve essa treta na família, como o Rafa falou, na Andrade, e a mesma coisa, o bicho estava pegando lá, o bicho literalmente pegando lá no clã Garcia. O que aconteceu? O Maninho também era visto como a ovelha negra da família. Então você tinha o Rogério Andrade, que é a ovelha da família Andrade, e o Maninho na família do clã Garcia. E com o Maninho lá na família do clã Garcia, ele começou a comprar briga, enfim, também expandir. E como afilhado do tio Patinhas, ele tinha herdado Copacabana, que era super rentável. Então ele ficou poderoso. Rei do Rio. Rei do Rio. Aí a capa da revista. Maninho. Exatamente. Isso aí aquela 90, capa da revista nos anos 90, no Jornal do Brasil. O que você acha pra gente, Paquito? Da revista. Ele numa moto. Numa moto. O Rei do Rio é uma chave revista legal. de domingo do Jornal do Brasil. Isso. Se colocar Maninho Rei do Rio, eu acho que acha, porque é o nome que eles deram. Aí virou o
sair do rio. Então, mas só que para a cúpula aquilo não era legal. Chamando a atenção. Daqui a pouco vão vir em cima da gente. Até porque eles já estavam escaldados, porque todos eles foram presos, bem ou mal. Foram presos, ficaram, obviamente, pouco tempo encarcerados, né? Acho que o que ficou mais tempo foi o Maninho, salvo engano. Os outros ficaram assim, o Castor, todos começaram a alegar problemas de saúde também, e acabou também anulando, né? Reduzindo a pena deles, aí ficaram assim, uma média de um ano e meio máximo. O que acontece nesse momento ali de transição do bicho, que é essa nova fase em que os capos já estão velhos e estão morrendo, e não, principalmente o Castor, né, não preparou a sua sucessão, e no caso do clã Garcia foi uma sucessão atribulada pelo homicídio do Maninho, né, o Maninho é morto, começam as guerras pelo território. Só que essas guerras que começam, né, pelo território, e aí é importante, né, qual é o poder, quem é o Fernando Inácio para ser o cara que era chefe da família, por que ele podia esperar isso? O Fernando Inácio foi o cara que convenceu o Castor a introduzir as máquinas de caça-níqueis. Ele era um cara mais jovem que via aquilo um potencial de negócio absurdo e falou, olha, vamos tentar diversificar os negócios. Isso o Castor inicialmente não curte, mas ele banca, e isso é um sucesso, vira uma febre na Zona Oeste. E aí esse momento... E começou os dois, né? Os dois, tanto o Rogério Andrade com o Fernando Inácio, começaram a briga deles foi por conta, principalmente, com as máquinas, a guerra das máquinas de caça-níqueis. Porque o Rogério era pra ficar com o escrito e o Fernando Inácio ficaria com as maquininhas. Só que isso nunca deu certo. Isso não valeu o que está escrito. Teoria. Esse é o Maninho, né? Esse é o Maninho. Exatamente. Isso. Agora, o que aconteceu? O Maninho ficou grande. E o Rogério Andrade sempre quis ser também o grande, o capo. Então eles começaram a tretar. Né? E esse mapa, que era um mapa organizadíssimo, que era dividido entre os capos, e quando os mais velhos começam a morrer, aí começam as mudanças no mapa. E são essas mudanças no mapa do bicho, nessas fortalezas que eram intocáveis, né, entre os clãs. O que acontece quando o Rogério Andrade não pode ter Bangu pra ele, tem que guerrear pra ter Bangu, o que ele vai fazer? Eu tenho que conseguir o meu império fora daqui. Ele vai pra onde? Vai pra Barra da Tijuca, Jacarepaguá. Lá, a Barra da Tijuca era a terra do Emil Pinheiro, que era um outro banqueiro antigo ligado ao Botafogo, enfim. Ele morre, o Rogério vai na família e pede pra conseguir, pra pagar, pra explorar o que se chama de arrendamento. Exatamente, quando você paga por uma terra de uma outra pessoa. Então, dá uma porcentagem. Isso. Como eram mulheres, no caso do Emil Pinheiro, a filha dele é quem agenciou, porque ela não podia se mandar em nada. Então ela agenciou, tá bom, então me dá um troco aí, um trocado que você fica usando lá a área. Aí ele ficou usando, obviamente, e aí colocou também as máquinas de caça-níqueis, e também, inclusive, para botar máquinas de caça-níqueis em áreas de tráfico de drogas. Né? A milícia até então ainda não existia, dominando territórios. Ali tinha que negociar com traficantes. Por que entra a máquina de caça-níquel? Porque já não estava dando tanto dinheiro o jogo do bicho? Cara, tem a crise do jogo, né, dos anos 90. Por conta da loteria esportiva. E a máquina já era fora do país, né, enfim, principalmente na Europa, as máquinas nunca foram fabricadas no Brasil, eles vão buscar isso fora, já era algo usado pelas máfias como uma fonte de renda. Isso, o Fernando Inácio viu isso, né, o herdeiro do Castor viu isso, olha, eu acho que a gente tem que pensar numa maneira de modernizar o negócio, ou de pelo menos trazer algo pra gente que diversifique, que ajude a diversificar se o bicho continuar decaindo como tá, né? E o jogo do bicho é uma coisa muito geracional, assim. Hoje é muito... A minha geração, eu tenho mais de 30. A minha geração já não jogou no bicho. O bicho é uma coisa de... Assim, hoje quem tem mais de 40, de repente jogou, mas assim, certo é mais de 50. Eu joguei no bicho. Então. Porque minha família era uma família pobre, né? E achava que aquilo ali era uma forma de enriquecer, né? Tipo, ganhar um dinheirinho, porque na verdade não era não era muita coisa. Mas aí você podia melhorar a comida. Tem uma coisa também estratégica, assim, poxa, podia comprar carne, né? Que do final do mês, aquela coisa. Fazer churrasco. Fazer churrasco, exato. Aí você
poxa, e as pessoas ganhavam, porque realmente é uma coisa... O que dava certo era isso. Se você ganha, você recebe. É uma coisa... Por isso, né, até o nome. E Vale você Escrito. pode apostar... A diferença do bicho para as loterias, né, oficiais é que você pode apostar muito pouco e ganhar pouco. Você aposta 50 centavos e ganha R$100. Mas com esses R$100 você já consegue fazer os Exato, faz a diferença onde anda. Então, por isso o sucesso. Mas só que daí um tempo, aquilo já começou, até por conta da loteria, começou a cair o rendimento. Aí entra a fase das máquinas de caça-níqueis. E dá um dinheiro absurdo. Dá um dinheiro absurdo. E outra, só que eles também acabam também se enfiando mais no crime, porque é como o Rafa falou, aquele notário, né, que é onde você põe o dinheiro, né, para poder jogar ali, e aquilo é contrabando. É importado. Ilegalmente. É importado ilegalmente. Já entra em outro crime. Você tem que fazer contato com a máfia para conseguir as maquininhas, uma série de coisas. Tem que importar de outros países. A coisa vai se internacionalizando, você vê, né? Como o bicho acaba, né? E isso se internacionaliza, inclusive, nos métodos, porque a gente depois vê bomba aqui. Recebeu o seu primeiro impacto, que foi o estouro da fortaleza do Castor de Andrade no início dos anos 90. O que aconteceu? Por que foram para cima dele? Pois é, aí entra o Ministério Público do Estado, na época, tinha o Procurador-Geral de Justiça, era o Antônio Carlos Biscaia. E ele reuniu um grupo que era muito representativo, que o chefe desse grupo era o Antônio José Campos Moreira, que hoje é procurador. E eles foram e chamaram uma polícia que na época, né, era a polícia militar, denominada mais confiável, que foi o BOP. Né? Chamou o BOP para fechar a fortaleza do Castor de Andrade, que ficava na Rua Fonseca, em Bangu, estava lá na porta na época. Falam fortaleza porque era bem... Era bem um casarão. Casarão com muro alto, 2 andares, né? E ali funcionava a contabilidade do bicho. Ficava tudo assim bem fechado. Tinha, só que para entrar nessa fortaleza, eles tiveram que arrombar e entrar com BOP. Foi uma coisa assim bem... E teve resistência? Não teve resistência, mas teve gente que fugiu. Por exemplo, o contador, que era a figura mais importante para o Ministério Público, até porque lá eles encontraram a contabilidade, inclusive o livro de propinas, para quem que ia o dinheiro. Para policiais, para autoridades, políticos. Qualquer máfia do mundo, né, Vera? Só explicando assim, qualquer máfia do mundo, a figura mais importante nem é só o capo de prender, é o contador. Que é o cara que mostra onde o dinheiro está. E faz o negócio acontecer. Desmonta a rede. Exatamente. E eu acho que naquele momento, pelo que eu entendi na época, houve uma proteção ao contador. Deve uma bate-saída, né? Alguma coisa. Algum esquema dele. Algum esquema que o cara fugiu. Eu me lembro dos promotores, né? Atordoados, exatamente. Como a gente perdeu o contador? Até porque o local estava cheio, porque eles foram no horário da apuração do jogo do bicho, que é a hora que faz o sorteio, a contabilidade. Aí estava cheio de maquininha funcionando, né? A maquininha não da maquininha do caça-níquel, não, porque nessa época era jogo do bicho puro ainda. Foi aí que começou, nesse momento, após o estouro da fortaleza do Castor de Andrade, o uso das maquininhas. Que aí o crime ficou ao triplo, né? Ao cubo, os capos, né? Inicialmente, os mais velhos, né? Estavam acostumados a uma vida inteira, os caras educaram seus filhos, criaram fortunas com o jogo de papel, né? E aí quando você... E era muito dinheiro. Era muito dinheiro. A gente não tem como dizer hoje a gente não tem como, mas assim, esses caras ficaram ricos, isso sustentou a riqueza de algumas famílias no Rio e riquezas geracionais, assim, de passar para filhos e os caras têm mansões de casas nos bairros mais caros do Rio, os caras têm casas de veraneio em Angra dos Reis, enfim, os caras construíram uma fortuna em torno disso. E hoje tem até alguns tem cassino fora do Brasil. Os caras também, os bicheiros do Rio também atuam fora do Rio. Tem bicheiro do Rio que atua no Espírito Santo, tem bicheiro do Rio que atua em Belém do Pará, enfim, eles começaram a ter seus... Maranhão, eles começaram a ter seus braços para fora do estado também. O Tocão plantou em Pernambuco, inclusive. Sem contar com o dinheiro, que hoje, a gente tá meio que pulando um pouquinho aqui, mas na cronologia. Mas hoje o bicho, não é só bicho, né? Eles também fazem lavagem, para fazer a lavagem do dinheiro das maquininhas, dos cassinos, dos bingos, eles têm hotéis, restaurantes. Nossa.
É muito São uma dinheiro. rede de negócios. O Rogério Andrade, isso foi uma loucura, né? Todo carnaval eu faço, antes de começar o carnaval, o jornal me pede pra... Como é que tá a situação deles? Aí eu vou fuçar os processos e tal pra ver como é que tá. E tem, acho que foi 2018, 2017, eu fui ver os relatórios que estavam anexados aos processos de lavagem de dinheiro do Rogério Andrade, né? Esse personagem que a gente acha importante a gente falar dele daqui a pouco. E aí eu fui ver as empresas que ele tinha, como é que ele lavava o dinheiro, e eu achei uma lavanderia. O cara tinha uma lavanderia de Pra lavar lavar roupa dinheiro. na Barra. Dinheiro. Aí, manchete de jornal. A lavanderia de Rogério Andrade. A lavanderia milionária de Rogério Andrade, que movimentava milhões e tal. Isso aconteceu de fato, se eu não me engano, foi em 2017 ou 2018. Mas assim, esses negócios, como, enfim, todo negócio legal precisa irrigar negócios legais para os caras justificarem. Exatamente. Tanto Confecções também é uma coisa, É. né? Ué, carnaval, escola de samba. Carnaval, escola de samba. Porque eles O começaram carnaval a procurar... a gente coloca nessa linha do tempo como? Existia já liga, ou eles entram, ou é uma ideia deles? Como é uma que... ideia deles de ser... De ser popular. De ser popular, A exatamente. relação Assim do como o carnaval com o Bangu, bicho né? é muito antiga. Assim. Ah, é? Natal da Portela, Natalina lá da atrás Portela. era bicheiro. assim. O homem de um braço só. Exatamente, assim, isso. essa relação, porque a gente tá falando de subúrbio do Rio de Janeiro, a gente tá falando de zona norte do Rio de Janeiro, essas coisas se encontram. Não é assim, os bicheiros, eles foram procurar as escolas. Decidiram não e... Isso Não. tinha a ver com o ambiente em que eles viviam. A partir da década de 70 e 80, quando o bicho, por conta das guerras, por conta da criação da cúpula, depois da criação da cúpula, e como aí foi o que a Vera falou, né? A questão da lavagem da imagem. Num segundo momento, essa aproximação ocorre novamente como uma tentativa de se lavar a imagem e de se associar à escola de samba, aos grandes provedores de uma comunidade. Assim. Os caras já eram conhecidos como bicheiros, mas, por exemplo, o Castor, a vida do Castor, ela é Bangu, Realengo, Padre Miguel. São aqueles bairros. E o que tem de importante naqueles bairros? O que a população, o que mexe com a população daqueles bairros? O Bangu, que é um bairro operário, enfim, a história de Bangu é uma história interessante também, porque se confunde um pouco com a história do Jogo do Bicho, que é um bairro operário. É, porque tinha uma grande Tecelagem, confecção, né? a tecelagem, Bangu lá, né? E o Castor, ele acaba se aproximando do que a população ama, dos afetos das pessoas. Então, para ele ser amado pela população, o Bangu Atlético Clube tinha que ganhar o Campeonato Carioca, tinha que ter times competitivos, tinha que fazer grandes contratações. É a Mocidade de Padre Miguel, que não era uma escola, isso é interessante, sim. De ponta. A Beija-Flor, Mocidade não eram escolas não grandes. Não eram. As grandes eram as tradicionais, Portela, Mangueira. Portela, as 4 grandes do Carnaval do Rio são Portela, Mangueira, Império Serrano e Salgueiro. São as primeiras 4 grandes, as que ganhavam Carnaval nos primeiros 50 anos. Iam trocando, se e aí revezavam. depois a Beija-Flor e a Mocidade e a Imperatriz entram no jogo, que são as escolas de até a Beija-Flor foi uma coisa, né, até para mostrar uma coisa diferenciada, exuberante. Quer dizer, você foi colocar uma escola da Baixada, de Nilópolis, justamente como as primeiras para dividir com as grandes escolas, como Mangueira, Portela, e começaram a se rivalizar, né? A gente está falando aqui da parte... Quando a gente fala... A gente vê lá no Globo o Castor, o Maninho, o Miro, lá à frente do Salgueiro. Eu falei da Salgueiro uma vez no vídeo. Os caras comeu meu fígado, rapaz, do Salgueiro. Mas esse já é uma parte quando tinha a cúpula do Jogo do Bicho e se profissionalizou mesmo, e os caras ficaram poderosíssimos. Aí sim eles dominam mesmo as escolas de samba, viram presidentes de honra, passam por uma lavagem do próprio nome, uma limpeza, porque o Natal da Portela, né, o Natalino, ele era um cara negro que trabalhava na ferrovia. Ele ganhou dinheiro no Jogo do Bicho. Mas isso é uma geração anterior. Ela é antiga. Era sempre primeira metade do século. Quando a cúpula ela se estrutura e ela vira profissional mesmo, esses caras saem fora, alguns morrem. O China Cabeça Branca, por exemplo, é executado pela própria cúpula do bicho. E aí essa cúpula ela começa a se constituir como uma cúpula ilegal no funcionamento, mas aí com a Liesa formada, né, eles acabam tendo um poder muito forte lá dentro também. Isso, né? Eles acabam criando uma coisa positiva e organizada, né? Legítima entre eles. Isso, regularizada, essa palavra. E tem também uma questão de demonstração de... assim, eu sinto muito isso. Esse ano ia ser... Eu infelizmente estou de férias, não vou cobrir o carnaval desse ano. Esse ano seria o 10º... Mas eu vou cobrir, pode deixar. Esse ano seria o meu 11º ano de cobertura de desfile. Eu, enfim, entrevisto muito... Nesse período entrevistei muito os bicheiros, o Rogério Andrade, o Anísio, o Guimarães.
E eu acho que o momento dessa... Você falar com eles, né? Marcar uma entrevista com esses caras no ano inteiro é muito difícil. Você vai ter que ficar convencendo advogado, vai ter que falar com ele, vai ter que combinar o que vai falar. E muitas vezes você não consegue, mesmo pedindo advogado. Na Sapucaí, é o momento que os caras têm ali pra brilhar. Um êxtase. Então eles estão... É fácil. Você abordou e os caras respiram fundo e falam como se tivessem... Falam, às vezes, maiores bizarrices com um ar de... Ali é o momento de poder deles. Eles estão ali tranquilos, estão exercendo esse... Exatamente. Você imagina a situação, tanto dos bicheiros, apesar de ter todo esse lado positivo, a sociedade, de certa forma, ainda vê, obviamente, que eles não são tão santos assim, né? Então, ali no carnaval, é o momento, como eu falei, da lavagem da imagem. Ele está ali como qualquer cidadão. E ele ainda está mostrando o que há de mais belo, está próximo da comunidade. Ele está proporcionando aquela festa para turista, gente de fora ver. Então é o momento que ele está ali para brilhar também. Não é só a pessoa que está desfilando ali que está brilhando, né? A pessoa da comunidade. Eles usam isso também para mostrar que eles são poderosos. Está vendo que eu consigo fazer até mais do que o Estado. Porque eles conseguem mostrar esse lado olha, a gente está ajudando aí a comunidade. O que o Estado faz? Tanto que eles criaram a Liesa e agora tem até um patrocínio do Estado. O Estado também ajuda, mas o grande aporte é o que vem do importante falar uma coisa que, enfim, eu costumo falar muito. Eu, enfim, tenho uma relação muito forte com carnaval de família. Minha família sempre gostou muito de carnaval. Eu assisti o desfile desde pequeno. Quando eu comecei a cobrir isso me desencantou um pouco, assim. E eu, enfim, porque cobrir, eu parei de gostar, entender um pouco esse universo. Os crimes eu me desencantei um pouco. Mas eu, recentemente até, depois da pandemia, enfim, trancado em casa, vendo desfile antigo, eu passei a gostar de novo e hoje eu acho que eu tenho uma relação um pouco mais saudável porque a gente tem que entender também que o carnaval é uma manifestação cultural fundamental do Rio de Janeiro. Não é artificial. Fundamental, é uma manifestação cultural fundadora. É essencial. A vida das pessoas, as pessoas ali esperam o ano todo por aquele momento de lazer, de êxtase também para elas. Não, e a escola de samba, o que acontece nas escolas de samba, assim, você tem um movimento ali de educação, os enredos das escolas de samba educam muita gente, você tem um momento ali de congregação de uma comunidade em torno de uma ideia, que isso assim, o pós-abolição da escravidão, essa população pobre, marginalizada, negra do Rio de Janeiro, se juntou nesses espaços. Então, assim, são espaços riquíssimos, assim, de congregação de comunidade. Imagina muitas vezes ali, uma criança que está ali começando, entendendo a sua própria cultura, a seu ser, a sua existência, através da história mesmo, que é um trabalho de pesquisa fenomenal de quem prepara o Carnaval Carioca. E virando um personagem visível, né, Vera? Foi muito bom que você colocou aí, Rafael, no fato das populações negras terem sido abandonadas após a abolição da escravidão, e essas pessoas terem se reestruturado culturalmente dentro do samba, do carnaval. Fundamentais do Rio de Janeiro. É uma super contribuição, isso é inegável. E com relação ao trabalho que os bicheiros, né, fizeram nesse sentido, tudo bem, eles tinham um viés próprio, né, às vezes eles precisavam disso para eles, mas de certa forma até usando um pouco, né, das pessoas, às vezes da ingenuidade, mas isso assim, é fenomenal, porque isso faz com que as próprias pessoas se autovalorizem, né, e vejam, nós podemos, o pessoal está aqui para nos ver, eu que sou preta, LGBTQIAP+, enfim, eu que sou lá da favela, eu estou aqui no meu momento e o pessoal está pagando para me ver. Isso é um momento muito essencial. E é a história dessa pessoa que está sendo contada ali na avenida. Por isso... E o que acontece? Vem a briga, o Rogério Andrade entra na Barra da Tijuca e entra em parte da área de Jacarepaguá, que era do Maninho também. Maninho assassinado saindo da academia. Saindo da academia em Jacarepaguá. Porque ele sempre saía com carro blindado e num dia ele sai de moto, né? Sai de moto. O Maninho era um bicheiro conhecido, é um personagem também, era aquele cara conhecido, ele nessa entrevista pro JB, ele, enfim, a repórter ficou acompanhando ele, tipo, uma semana, e ele era conhecido no meio do bicho porque ele não andava armado.
Ele era aquele cara que era tão ferrabras que, tipo, Ele se andava achava todo mundo, desarmado. Se achava inclusive ele a namorada Robocop. dele, enfim, a namorada, Ana né? Cláudia. Ana Cláudia, na verdade a outra mulher, né? A segunda mulher dele ali, né? Que era a oficial e a extra-oficial. A extra-oficial disse: a última coisa que ela imaginava no mundo é que o Maninho fosse morto. Porque ele realmente, ele tinha uma autoestima de que ele era o bom, que ele era o poderoso, incrível, de que ele era indestrutível. Imortal, né? Imortal. Dizia que ele dava muito. Ô, Vera, Rafael, dizia que ele dava muito trabalho no Rio de Janeiro, né? Do quê? De confusão? Cara, assim, a gente fez um vídeo sobre ele lá no canal e a galera comentando embaixo que conhecia. Falou que o olhar dele, assim, já era... Se você passasse por ele e olhasse e ele não gostasse, você arrumava um BO desgraçado, Aconteceu entendeu? isso, o filho do Tarcisinho. O filho do Tarcísio Meira. Isso, o Tarcisinho com o Grelha, né? Que eles estavam no restaurante, aí ele cismou que o Grelha tinha olhado, né, para a mulher dele, né, com quem ele estava lá na hora, e aí ele saiu, o Tarcisinho e o Grelha saíram do restaurante, e ele perseguiu junto com segurança dele e atirou no carro dele. Mano. E aí atingiu o Grelha, que, né, ficou numa cadeira de rodas. E até hoje ele está na cadeira de rodas. Né? E quem respondeu pelo crime foi um segurança, que o segurança do Maninho assumiu o crime. Mas todo mundo diz, né, a informação que tem, que foi o Maninho que atirou. O próprio Maninho. Exato. Então, assim, tinha essa... E quem é acusado... E quem é suspeito de matar o Maninho? Essa é que é a questão, né? Mais um pois tem vários. bicho. Mais um crime Esse que é aquele crime não que foi não tem elucidado. resolução, oficialmente. A gente Ninguém sabe. responde na justiça. Mas não pode falar. Entendi. Não, na época... Na verdade, é o que se comenta, né? Na época que se falava que é justamente essa questão por Jacarepaguá, enfim, Jacarepaguá é um bairro também importante nessa geografia do Rio, né? Nessa geografia criminosa do Rio. É um bairro muito populoso, que tem uma classe média e uma classe mais pobre. Um bairro enorme que fica no coração do Rio de Janeiro. É na Zona Oeste, mas se você pegar o mapa, fica no meio do Rio. Em cima da Barra da Tijuca, pertinho da Barra. Então, assim, é um bairro que tem... O interesse do bicho nele é um interesse já antigo, assim. Os bicheiros sempre viram Jacarepaguá como um bairro interessante e importante de grana, né? E naquele momento ali histórico, na virada dos anos 2000... Que começou a expansão da região. Isso é bom frisar. Baixada de Jacarepaguá, a população começou a chegar lá. Os novos ricos foram para Baixada de Jacarepaguá, que virou a Barra da Tijuca, Recreio, e as aí, Vargens. Ali você não tinha, naquele momento, um dono. O Emil Pinheiro tinha morrido, o Rogério pagava pela Barra, o Maninho se arvorou. Então, assim, existia uma disputa tácita, mesmo que não fosse... não existia uma guerra em que se matava, mas, assim, os dois queriam. Aquele momento ali de morte no Maninho, o que dá pra dizer hoje, com segurança, que naquele momento... Havia uma rivalidade entre os dois. Uma disputa grande territorial. O grande problema daquela região é a disputa territorial. Porque a Barra e o Recreio continuam crescendo, por incrível que pareça, né? Então aquela região ainda é muito... significativa, lucrativa, né? Para dar lucros. Depois dessa fase do Maninho, né? Da morte do Maninho, aí quem assume, né? Aí quem assume. Aí vem a situação, né? Da Xana das gêmeas, que eram mais velhas, porque o Mirinho, que era, né? Que ninguém imaginava também que o Maninho fosse morrer tão cedo. O pai dele morre logo em seguida. Uns 2, 6 meses dessa depois, vez, morte natural mesmo, tá? Esse. E aí a família fica atordoada, e aí sobra para uma das duas, quer dizer, as duas, a Xana e a Tamara. Só que as duas, por serem mulheres, elas não podem ascender nessa ideologia do bicho, né? Tentaram, né? Tentaram, principalmente a Xana, mas não conseguiram. E aí cada uma casou o mais rápido possível para poder tomar conta do seu lote ali, ou de tudo. Porque a coisa cresceu de uma certa forma que a rivalidade entre elas, que já existia, tanto que a Ruth e a Raquel, né? Elas acabam ficando inimigas ali. E a Sabrina, que é a mãe, ela fica tentando proteger o Mirinho, mas também quer receber a sua parte. Aí cria aquele momento. Ela falando é muito estranho, né? Ela fala com distanciamento de tudo. Muito estranho. A Sabrina, a mãe da Xana? A mãe da... ela fala ela tá tudo, ela tá com um distanciamento tão grande, mas ela tá envolvida em tudo, assim, porque é a filha,
é o foi marido, casado é o com o marido. marido. Exato. É. E pra ela fala assim, né, mas eu fiquei triste por aquilo. Aí o que eu posso fazer também? Elas brigaram. E tipo. Ela não tinha voz ativa nem pra definir. Ela ali. não conseguia Não mudar as peças, né? Você vê um distanciamento assim, tipo, ela não conseguia fazer Foi nada. uma testemunha ocular da desgraça. Viu a desgraça. família sendo Família destruída, né? É tenso Isso é mesmo. tão absurdo, porque você fica imaginando, a matriarca ali, já que o Maninho morreu, alguém tinha que assumir, mas assim, não tô falando assumir o bicho, mas assumir as rédeas da família. Sentar todo mundo e falar, gente, vamos organizar, porque senão vai morrer todo mundo. Isso, exatamente. E por isso que ela, quando na série, você percebe, na série Vale Escrito, que ela conta com um distanciamento e ao mesmo tempo com a dor da mãe, porque ela perdeu o filho, porque ela não tomou a atitude que ela deveria ter tomado. Exato. De assumir a família, de proteger a família. Existe também, acredito ali, um remorso. Mas vamos tentar colocar numa linha temporal como que nasce esse fenômeno, por que nasce o fenômeno do jogo do bicho, essa coisa que é explicada na série, né? Cara, então, acho que é importante, a gente volta lá pra trás, né? O Jogo do Bicho foi criado pelo Barão de Drummond no Rio, na virada do século XIX pro XX, e ele logo era por que é Jogo do Bicho? Porque o Barão de Drummond era o dono do zoológico da cidade. Que ficava em Vila Isabel. Ali, E ele né, faz, Vila pra Isabel. estimular as pessoas a irem no zoológico, ele cria cartelas no bilhete, né? Se você comprava um bilhete, atrás vinha um bicho. E esse bicho, no final do dia, era sorteado, você podia ganhar dinheiro indo no zoológico. E foi assim que o jogo foi criado. É, Foi foi sucesso, atrair a galera curtiu. para atrair um público para o zoológico. É uma coisa até bonitinha, né? Não, inicialmente o jogo tem essa pegada inocente, assim, e que tinha como interesse possibilitar o sucesso ali do Jardim Zoológico Vila Isabel. Salvar os bichos, comprar comida O pros jogo animais. se popularizou, principalmente nas camadas mais populares da cidade, principalmente no subúrbio do Rio, e virou ilegal. O Estado tornou ele ilegal. E aí o que acontece a partir do momento que o jogo se torna ilegal, começam a se criar tentativas de monopólio. Né? A partir do momento que você Quem tem é dono um do mercado jogo. ilegal, isso possibilita, como o Estado não controla o negócio, como empresários não controlam o negócio, possibilita que alguém controle ilegalmente por meio da força. E aí não tinha organização, porque todo mundo invadia a área do outro, e aí também já tinham aqueles Mas assassinatos. começa com alguém? Quem que paga no começo? Quem que... Começam a se criar as figuras dos bicheiros. Existia uma miríade de bicheiros no Rio de Janeiro, que era uma divisão, né, geográfica por bairro. O cara era o bicheiro da Tijuca, o cara era bicheiro de Honório Gurgel e tal. Se você jogasse num bairro, você Era ia concorrendo com aquele ia ter um bicheiro. sorteio aqui. Só que isso virou, até a década de 70, uma bagunça. Tá. Porque os territórios eram autoproclamados, cada bicheiro se dizia dono de determinado cada território. um queria a área mais rentável. Claro. Então, obviamente que tinha as tretas ali. E aí né? era comum um embate, né? Homicídios, assassinatos, e isso obviamente é ruim pro negócio, porque atrai a polícia, enfim. E aí começava também a corrupção policial. Porque aí, para não investigar justamente aqueles crimes. Um dos bicheiros que começou, né, do passado era o China Cabeça Branca, né? Que era um dos principais. O Joel até Natalina falou, né? Portela. Falamos, igual o Rafael falou, vocês estão contando, cria-se esse simbolismo do jogo do bicho, ele se espalha pelo Rio de Janeiro. A princípio, você ser apontador do jogo do bicho era uma renda que as pessoas tinham quando ficavam desempregados. O Castor mesmo falava que a avó dele foi uma pessoa que começou a fazer ponteiro do jogo do bicho. E Mas tinha a segurança do cara receber também, que é uma coisa desde o Tinha. começo. Mano, Isso, vale vale escrito. Que é o lance do vale escrito. Exatamente. Porque O pra bicho quem não paga. sabe, os caras anotavam em qualquer papelzinho Isso, e aquilo papel valia, papel de cara. pão. Exatamente. Até hoje, assim. Até hoje, né? Até hoje. Até hoje. E tem um númerozinho ali, carimbado, e no final do dia eles colocam lá numa caixinha, numa árvore, geralmente, o resultado da loteria do dia. Então o que era, Vilela? O sorteio. Como você não tem a polícia para proteger legalmente porque é uma contravenção seria um crime de menor potencial ofensivo. Então é uma coisa que é ilegal, mas não chega a causar o tanto de problema para a lei ir lá e taxar como um crime. Mas continua sendo contra a lei. Então eu era ponteiro do jogo do bicho, eu tava aqui. Como eu não tenho proteção policial, qualquer assaltante poderia vir aqui, tirar minha vida e tomar meu espaço no jogo do bicho. E Vou aí reclamar pra quem? E aí eu começo a pegar esse dinheiro e como a polícia não me protege, eu começo a me proteger. Apesar que aí já começa a ter... Ou você paga pra polícia te proteger. Exatamente. Acontecer. Que foi o que Exatamente. acontece com o policial histórico lendário do Rio de Janeiro, que era o Milton Lecoq,
que era um cara que protegia bicheiros, e ele acaba falecendo em uma treta de bicheiro. Existe uma falange, assim, Milton Lecoq, Mariel Marichou, até Adriano da Nove. Exatamente. Aí o que você observa? Aí depois chegou um ponto que os bicheiros resolveram se organizar, os mais antigos ali, né? Aí a figura do Castor começa a aparecer, porque ele tinha meio que um domínio, uma chefia, que é o capo, né? O capo do Tuticap. E aí ele começa a organizar e chama outras pessoas também. O Piruinha deu a ideia, né? Até na série fala, né? Tem um ponto interessante. A década de 70 tem algumas coisas que facilitaram essa organização. Primeiro, a criação da loteria esportiva, em 70. Porque coloca uma crise no negócio. Porque as pessoas passaram, se eu vou apostar em alguma coisa, eu vou apostar na loteria esportiva, que é algo legalizado, que vai pagar, e todo mundo no Brasil se entende treinador de futebol. Exatamente. Ou vou apostar no jogo do bicho, que é aquele negócio comercialização, legal, um merchandising em cima da loteria esportiva. Não, o governo roubou o brisa do bicho mesmo. Ele falou, vou aproveitar vamos ganhar dinheiro com isso. Começaram a brigar com o Estado, né, de certa forma, né? Então eles tinham que organizar. Assim, para conseguir brigar com o Estado, eles tiveram que dividir, de fato, dividir a cidade. Ou a gente se organiza, ou a gente vai perder. Vai ser engolido. Então foi isso. Aí o Castor se reuniu com... Aí tem... nessa época... O Castor era importante para isso, então. Muito importante para isso. E, no mesmo tempo, ele estava começando a se aproximar do futebol também. Já bate um pouco com essa situação da loteria esportiva também, que foi um pouco na mesma época, que era o Bangu. Porque o Castor era cria daquela região de Bangu. E o Castor era o advogado. Ele era um cara formado, ele não era... Ele entendia da coisa. Então, por isso mesmo, por conta da formação dele, ele era, acho que ele, salvo engano, acho que era o único que era formado naquela época, né? Ele e o Guimarães tinha a formação militar. Que entra o cara que manja de polícia, né? Exatamente. E estrategista, né? E o Guimarães, o capitão Guimarães entra meio tipo assim, tipo como... eu sou o cara que vou ajudar nessa organização, porque ele era o Estado, o militarismo em cima disso. Tanto que você não vê na história, assim, na época da ditadura, por exemplo, irem em cima do jogo do bicho. Né? E ali já tinha uma certa conivência, uma complacência com o jogo do bicho. Né? E tem um ponto do Guimarães, né, da trajetória do Guimarães, né, um cara que era um agente do Estado, né, da repressão, da ditadura, que sai e vira um capo do bicho. Essa trajetória, principalmente nos anos da ditadura, né, e passando isso para a democracia, né, com os policiais, mostra muito como essas organizações criminosas formadas por policiais já começaram a se organizar no Rio de Janeiro desde a década de 70. Não é recente. Não é uma... por que as milícias no Rio se organizaram e por que não tem milícia igual a do Rio em outros lugares do país? Porque a gente já tem organizações criminosas desse tipo, já gestadas há décadas. Na época. E aí, o que você observa? Eles se organizam, né? E começam a dividir sua área, e as pessoas começaram a obedecer os outros que estavam querendo invadir a área. Por quê? Porque eles sabiam que ali, já por conta até do capitão Guimarães, já introduziu a coisa do uso dos policiais, da corrupção. Vamos chamar os policiais para tomar conta da fortaleza, dos pontos do bicho, para não chegar no apontador. Porque o apontador, o que acontecia com o coitado do apontador? Ele também era a peça mais frágil ali, né? Era o primeiro que rodava? Era o primeiro que rodava. Mas era liberado no mesmo dia, né? Era varejista. Só interrompia o jogo e ele pediu dinheiro, né? Mas era uma dor de cabeça. Imagina, se você perde um monte de apontador no mesmo dia, ali naquela região. Esse acordo, ele possibilitou que ao longo de mais de 2 décadas, o Rio vivesse uma paz armada e negociada com o bicho. O bicho deixou entre os anos 80 e 90, e aí tem a questão da criação da Liesa, da Liga das Escolas de Samba do Rio, que eram formadas integradas pelos milicianos também. Só que o Rio viveu um período de paz, sem confrontos entre bicheiros, sem mortes, em que tudo era resolvido pelos capos, em reuniões, pela cúpula, e mediado por esses caras. Só que era uma paz extremamente armada e mantida graças à corrupção policial. Né? Naquela época, eu acho que nem diria muito milícia, né? Na realidade, ali era uma coisa de uma organização, mas que para manter essa organização você precisava do braço armado, né? A milícia surgiu um pouco lá nos anos 2000, né? Com certeza. E o que acontece? Quando morre o Maninho,
o Maninho tinha um administrador, porque o Maninho tinha fazendas, né, os aras, né, porque ele sempre também gostou de cavalos, a família, né, e é também outra forma de lavagem de dinheiro. É o homem da mala, né? É o homem da mala. E ele tinha um administrador chamado Rogério também, mas é Rogério Mesquita. Esse Rogério Mesquita, ele preocupado com o que acontecia, a família preocupada, achando que pudesse matar mais algum membro, algum integrante da família, aí começa a aproximação do que eu vejo da milícia com o jogo do bicho, efetivamente. Sim. Por que acontece? Rogério Mesquita já meio que conhecia um pouco o Adriano, porque o Adriano da Nóbrega, né, o capitão, ex-capitão do BOPE, que foi morto lá na Bahia, né, em fevereiro de 2022, né? Não, 2021. 2020. 2020. Antes da pandemia. 2020. Nossa, o tempo tá passando. E aí ele pega e manda um recado para ele, que ele estava preso nessa época, o capitão Adriano, ele era capitão nessa época ainda, da PM, e estava preso por ter matado um flanelinha, né? O que acontece? O capitão Adriano hoje ele é ex-BOPE. Não, nem é ex-BOPE, agora ele está morto. Mas enfim, ele era do BOPE na época e ele saiu do BOPE porque ele tinha uns métodos muito não muito ortodoxos, né? Convencionais para o BOPE. O pessoal fala que ele ia só até para o BOPE, né? Exato, até para o BOPE, pra você ter uma ideia, né? Ele pegava o carro dele, não respeitava a ordem, ia para cima, colocava a vida em risco dele, né? Operação clandestina, umas coisas que nem no BOPE se tolera, né? Se tolera. Um cara altamente preparado que se tivesse seguido as regras, estaria vivo até hoje e talvez tivesse até se tornado o comandante do BOPE, né? Porque era um cara altamente preparado, ele recebeu uma caixa de M14, né? M16, e aí, de armas eu sou meio enrolada, M16, e montou rapidamente, quando o BOPE nunca tinha recebido uma arma daquele tipo, né? E ele tinha curso de progressão na selva, na floresta, ele tinha vários apelidos, né? Até de curso polar, de sombra, porque ele chegava, ninguém conseguia perceber que ele chegou, de progressão mesmo na mata. Imagina um cara desse. Você sabe que até, de vez em quando, eu senti a respiração do Adriano aqui. Deus, mesmo, falar ele tá... Eu fico lembrando a fonte contando quem era o Adriano. Ele disse, poxa, eu tava ali uma vez, aí uma vez eu tava... Será que ele tava lá? Será que ele tava lá? Eu fiquei com aquilo na cabeça até hoje. Uma vez eu acordei assim, eu falei, caramba. O Adriano é um personagem, como o Rafael mesmo disse, ele é uma máquina, ele é extremamente letal. É uma daquelas, é um daqueles personagens que se você botar um filme, dizer que é baseado na vida real, as pessoas não acreditam. Vão achar exagerado. Nesse momento aí, enfim, o Adriano ele é um símbolo muito forte, é o exemplo mais acabado. Mas o que acontece nessas guerras, né, tanto com os Andrade quanto com os Garcia, é que esses caras, esses bicheiros, passaram o comprometimento dos policiais com as organizações criminosas deixou de ser só o cara que paga ou que recebe para não combater. Os caras agora passaram a atuar como um exército particular de ataque e de defesa. O Adriano ele é contratado como um cara que era... o cara é BOPE. O cara é do BOPE, ninguém vai... Porra, quem é que vai se arriscar? O Adriano foi tirado da cadeia, enfim, ele... sai da cadeia para prover segurança particular para quem o Rogério Mesquita, né, esse operador, considerava herdeiro legítimo. Ele falou assim, tem muita gente aqui querendo, isso vai dar uma merda, vai dar uma guerra, né? E o que vai acontecer agora é que a gente vai ter que proteger o cara que é o herdeiro legítimo, que ele inicialmente considerava que era o irmão do Maninho, o Bid, que era um cara que, enfim, até voltou pro Rio. Ele tinha ido pra Amazônia, né? Ele era fazendeiro. Porque, na verdade, o próprio Miro, né, o pai do Maninho, né, ele sempre confiou no Maninho para os negócios. Para ser herdeiro, e não o Bid. O Bid era meio assim, o Bid deixava de lado. Aí, vou mandar ele lá para Amazonas, que tinha também um negócio por lá, e ele ficou por lá. Mas com a morte do Maninho, seria o Bid. Ele volta. Volta patrocinado pelo Rogério Mesquita. E aí o Adriano ele sai da cadeia para guardar o Bid. Essa era a missão. Você vai guardar o Bid. A Xana, né, também aí o que acontece? Logo nesse primeiro momento ali, em que o Adriano sai da cadeia, inicialmente ele, enfim,
cria uma escolta do BOPE. Isso é uma loucura, tá? Isso é interessante. Ele cria uma escolta do BOPE pra família. O cara... Ele, dentro da cadeia, ele já formou essa escolta. 12 Olha o policiais detalhe. e esses policiais nunca foram punidos, estão no BOPE até hoje, tá? É. Cria uma escolta pro cara 24 horas pra ficar rodando. O cara entrava no batalhão, saía do batalhão, escolta do BID, voltava ao batalhão. E é interessante que o Adriano recebia por isso. Por arregimentar esses policiais, essa escolta Preso, do BOPE, né? Ainda preso, ele recebia. E depois que ele saiu, recebeu mais ainda, passou a receber mais ainda, né? Aí o Adriano, ele é pra mim a cara mais... Porque nesse momento, o que aconteceu foi que surgiram vários Adrianos. O Rio de Janeiro começou a ser infestado de policiais que passaram a trabalhar... Pô, o caso dos Andrade... entre 2000 e 2012 é uma sequência de atentados cinematográficos em várias regiões do Rio que tem como perpetradores ou, enfim, autores policiais que foram muitas vezes formados nas tropas especiais e que na carreira policial, né, tem folhas policiais imaculadas, né? Essa que é uma questão, que é a questão interessante. O Rio de Janeiro formou agentes, né, e incentivou esses caras a matarem em serviço. Esses caras aprenderam isso dentro do Estado e passaram a se vender para o crime organizado depois. Isso, a gente acha que o Adriano é um cara, isso é uma falange policial. Na verdade, ele acabou sendo exposto a partir da morte da Marielle, mas isso a gente fala mais adiante. Perfeito. Só para ficar bem claro aqui, é que enquanto isso acontece, como o Rafael falou, dos policiais militares trabalhando de alta especialização, né, do BOPE, ou com curso de caveira ou não, porque o Rony Lessa, por acaso, que fazia, né, que todo mundo fala, né, e ele fazia a proteção também, fazia parte do grupo do Rogério Andrade, de proteger. Isso há informações em inquéritos em andamento, que nunca foram concluídos, aí que tá. Sim. Ao mesmo tempo, a Polícia Civil, no seu trabalho de investigação, que teria que investigar, não investigava. Esses crimes todos que a gente está falando aqui, a morte, o assassinato do Maninho, e outros que vão vir, assassinato do Rogério Mesquita, que também vai ser assassinado. Esses crimes não foram elucidados, né? Até hoje. Estão aí nos escaninhos, ainda ninguém foi pro banco. O sequestro do Mirinho. Que é muito estranho, né? Exato. Sequestro quando vão levar para pagar o resgate, matam ele. Exatamente. É outro problema. Quer dizer, ali dizem que ele não era para ser morto, mas acaba sendo morto. Obviamente que já estava marcado que ia ser assassinado. Até porque a informação de que ele sabia, quem foi, depois que ele foi levado, acabou desconfiando quem era a pessoa que estava ali, que a pessoa pode ter ouvido a voz dele, ou de repente, né, visto o rosto, né, enfim, e ele acabou sendo assassinado. Esse crime até hoje também está praticamente sem solução, então é uma sequência, e o Rio ali pegando fogo né, nessas duas famílias. O que acontece na família do Rogério, da Garcia? O marido da Xana, na época, ele é assassinado dentro de um centro espírita. O personal. Bizarro. Aquelas fotos são bizarras. Como que ele acha essas fotos aí? Cara, essas fotos, essas fotos estão no documentário, né? No documentário vocês veem lá, mas esse crime é um crime espetacular, porque ele também mostra como é que era a investigação de crimes do tipo, né? A morte da personal é engraçada, porque... Engraçada é complicado, mas a morte da personal é curiosa, talvez curiosa. Talvez seja a única, porque o que acontece ali é que o Zé Personal estava com o pai dele. Ele ia fazer uma consulta no centro espírita. Entra, o pai fica na recepção, ele entra pra dentro do barracão, pra uma sala, pra fazer a consulta com o pai de santo. De repente, 3 caras entram com máscara. Um fica na sala de espera, 2 entram pra matar. O pai escuta os tiros e os caras fogem. Uma semana depois, o pai, testemunha ocular do crime, vai para a delegacia de homicídios. Ele chega na delegacia e fala, olha, a dinâmica foi essa e tem mais uma coisa. Eu conheço o cara que ficou comigo. Ué, mas como é que você conhece o cara? Conheço a voz dele. Esse cara trabalhou com o meu filho, conheço esse cara há mais de 20 anos. Ué, mas quem é o cara então? Esse cara é um policial militar, o apelido dele é Orelha. Orelha. Mas quem é Orelha? O Orelha é um cara que trabalha com o capitão Adriano. Ou seja, na semana seguinte ao crime, a DH já tinha, a Delegacia de Homicídios, a Polícia Civil já tinha informação de uma testemunha ocular de um cara que estava lá dentro,
o Orelha, que hoje também tá morto, É. e um cara que era, em tese, acusado de envolvimento no caso, que era o Adriano. 2 dias depois, Xana Garcia vai à delegacia de homicídio prestar depoimento. Xana, o que você pode falar sobre esse homicídio? Olha, tava acontecendo uma coisa estranha naquela época. Por quê? Porque o Zé, meu marido, Zé Personal tinha se envolvido numa briga com um cara que já foi segurança nosso, mas já era sócio, chamado Adriano. Ah, quem é Adriano? Adriano da Nóbrega. Mas o que foi essa briga? Ele era administrador da fazenda, do nosso Aras, e aí o Zé achou que ele estava desfalcando o Aras, ela deu uma explicação meio... Os depoimentos da Xana na Polícia Civil são umas depoimentos complicados, mas ela diz que ele estava na administração do Aras, o Zé Personal viu um desfalque no Aras e expulsa ele do Aras. O Adriano fica pé da vida, que foi expulso do Aras, volta e invade o Aras com uma porrada de gente armada, dando tiro pro alto e tal, e para pegar os animais dele. Enfim, pega os animais do Aras que ele diz que eram dele. E isso aconteceu logo antes do homicídio. Ou seja, na semana seguinte ao crime você tinha um dos executores, você tinha um dos possíveis mandantes e você tinha um motivo. Uma semana depois do crime. Esse inquérito até hoje está aberto e parte dele foi destruído por uma goteira na delegacia em 2017. Uma infiltração. É uma loucura. Conveniente. Bem conveniente. Esse inquérito é uma loucura. Assim. Que doideira. Deixaram os papéis bem debaixo da goteira. Da goteira. Né? Poxa, é tudo papel velho, né? Esse caso tem as 3 coisas. Uma coisa, assim, a Polícia Civil é muito óbvio, né? São provas testemunhais. Mas uma coisa que mostra o que é a vontade da Polícia Civil de investigar esse crime é que, por exemplo, o Adriano, né, que foi apontado como possível envolvido, ele só foi ouvido 6 anos depois. Exato. A polícia só checou um álibi dele. Ele diz que nesse dia ele estava com a filha no hospital. Mas, assim, anos depois do crime. Então, assim, quando já era muito mais difícil de checar, quando era muito mais difícil angariar a prova, quando várias provas já tinham sido destruídas, enfim. E esse caso, e o que é importante que as pessoas entendam, pelo menos, é que assim, esse caso é um caso muito famoso, porque o Zé Personal era tido ali com a Xana como um possível sucessor. Mas tem o bicho, a história recente do bicho no Rio, ele é montado a partir de uma série de casos assim. E a partir da impunidade desses casos. Essas mortes dos cães, isso é muito patente. Todos os casos não foram elucidados até hoje, praticamente. Né? Você vê essa situação que o Rafa falou. É a morte do Zé Personal. Aí logo em seguida acontece a morte do Rogério Mesquita. Assim, primeiro é uma tentativa. Rogério Mesquita, que também, né, gosta de gado, essas coisas, foi para uma feira de gado em Papucaia. Aí quando ele saiu lá com a família, dessa feira do gado à noite, né, da família, ia pro Aras dele. Quando ele estava indo para esse Aras, ele sofre uma emboscada de um carro com policiais militares, policiais do grupo do Adriano, que ele reconheceu, inclusive, que o Tenente João, que também já morreu, todas essas pessoas que a gente fala, é uma sequência de atentados. Acabam morrendo depois também, todos assim, assassinados. E ele vai para essa emboscada e eles ficam atrás de uma moita, assim, numa pedra, enfim. E aí começam a atirar no carro e começa a perseguição. Nisso, o Rogério Mesquita meio que fica segurando para tentar ver se em outro carro estava a mulher dele, os filhos dele e o tiro comendo. Nisso, ele tenta meio que proteger junto, que estava com um policial também, que estava fazendo a segurança dele, tenta fazer uma contenção para que a família dele consiga escapar. E nisso eles ficam... É meio cinematográfico o negócio. Ele fica lá meio que pendurado perto de um barranco e fica atirando nos outros. Coisa de filme. Aí nisso os caras se assustam ou acham que de repente ele está morto e fogem. As pessoas que foram lá pro atentado, os atiradores. E aí ele consegue sair mesmo baleado, consegue chegar a pé no local, na fazenda, no Aras, e consegue prestar depois. Não, foi a equipe do Adriano, vou levar isso adiante. Aí vai prestar depoimento, aí vai prestar de procura o delegado, até o doutor Ricardo, né? Eu acho que era o Ricardo Barbosa. Sim. E ele pega todo o depoimento dele, ele contando, olha, eu sofri um atentado, foi assim quando eu saía, e eu tenho certeza que foi o Adriano. Aí ele começa a contar e coloca na conta do Adriano. Sim.
E consegue se salvar, mas ele bota lá, e a subsecretaria de inteligência também, na época, a gente tinha na Secretaria de Segurança Pública, a subsecretaria de inteligência, que também levou a termo, né, o depoimento dele, e ele foi para casa se recuperar ainda, né. Nisso, ele recebe uma visita no apartamento dele, de quem? Do Adriano. Isso parece filme, viu? Parece coisa Olha de isso aí. filme. Olha o que o Cadeiro faz. Ele tá lá na cama, lá, coitado, todo ferrado, levou tiro lá no braço também. E a esposa dele tava lá, tomou um susto, a esposa da vítima, né? Do Rogério Mesquita. Aí o Adriano pergunta pra ele: ouvi dizer que você tá me culpando aí, você sabe que se eu tivesse feito isso, você não tava aqui para contar. Né? Aí eu disse, não, cara, não tem nada disso, que isso? Não, não fiz nada contigo não, tá? Enfim, aí o cara obviamente ficou apavorado, né? Claro. E pensou assim, poxa, não consegui escapar, vou ter que tomar minhas providências, né? Aí nisso o Adriano vai conversar com a esposa do Rogério Mesquita na cozinha ou na sala, né? Que ela vai levá-la até a saída. Aí ela pergunta, poxa, você fez isso mesmo? Você conhece a gente, conhece a minha família, meus filhos, como é que você vai... como é que você faz isso com a gente? Podíamos todos ter morrido. Aí ele disse, olha, quando isso acontece, é efeito colateral. Na guerra é assim. Ou seja, ele praticamente diz que ele foi o... Isso tá, depois houve um novo depoimento, o Rogério Mesquita conta isso também no depoimento dele. E um tempo depois, o Rogério Mesquita é assassinado em plena Praça Nossa Senhora da Paz, Ipanema, assim, de manhã, tinha os babás empurrando os carrinhos, e aí chega um maluco, sai de uma moto e atira no Rogério Mesquita quando ele saía da academia de ginástica. Da academia. É uma loucura. Uma loucura isso. Esse caso do Rogério, assim, é tão... Porque é outro crime que você tem também, né, interessados, e também, assim, motivo plausível, você tem... Cara, testemunhas oculares. Foi um crime que foi à luz do dia em Ipanema. É a zona sul do Rio. E é engraçado, na PM tem uma lenda sobre esse crime, né? Que o Adriano era um cara enorme, né? Enfim, o apelido dele era Montanha, os Polar, porque ele era enorme. E aí dizem que na moto era um pequenininho e um grandão atrás. O pequenininho motoqueiro seria, né? O João e o grandão seria o Adriano. Mas assim, esse caso também nunca foi solucionado. E olha a sensação de impunidade que o cara vai ficar impune, do cara ir visitar o cara que ele supostamente tentou. Conversa com a suposta viúva. Exatamente. Ameaça o cara ali no leito. Essa história é surreal. Então ele pegou e quando ele foi para 16º Batalhão, né, ele foi para alguns batalhões depois que ele saiu pro BOP, mas um dos que ele trabalhou mais tempo foi 16º, que é o de Olaria. Esse batalhão é um pouco conhecido até na região por ter essa coisa que ele pega a área de Vigário Geral, Parada de Lucas, né, que eram, na época que ele atuava, era do tráfico, eram até de facções rivais ali. Parada de Lucas era uma, Vigário Geral era outra. E ele acabava tendo essa prática, né, de sequestrar algumas pessoas e exigir dinheiro dessas pessoas que ele levava para um galpão que ficava bem próximo ali no Mercado São Sebastião, ao longo da Avenida Brasil, que hoje esse mercado até está um pouco, quase em desuso, está um pouco, né, decadente a região ali, mas na época tinha até um movimento, mas tinha uns armazéns vazios. Ele levava, junto com a guarnição dele, que era conhecida como Guarnição do Mal, agora imagine se era conhecida já na favela, como Guarnição do Mal, imagino o que esses policiais faziam, né? Então, inclusive, tinha um desses integrantes, chegou a ser depois vereador do Rio de Janeiro e foi morto também, assassinado depois, né? Depois que saiu deixou de ser político, mas foi assassinado também. Mas voltando lá, ele levava para esse galpão e fazia todo tipo de tortura na pessoa para que essa pessoa depois entregasse dinheiro para ele. E você é do tráfico, eu sei que é do tráfico, então diz onde está dinheiro, me dá tanto de dinheiro. E aí ele botava saco na cabeça da pessoa, choque elétrico, mergulhava a cabeça do alvo dele, da vítima, dentro de um balde. E ele fazia isso assim, quase sempre, era uma rotina do grupo dele, dessa Guarnição do Mal. Mas um belo dia isso pode mudar, né? Ele
acabou pegando uma pessoa, que era um flanelinha, ele era um flanelinha que ficava em frente ao Copacabana Palace, naquela região de Copacabana, e fez a mesma coisa, todo tipo de tortura. E aí, só que esse flanelinha mais esperto falou assim, eu não tô com dinheiro aqui, mas posso tentar pedir uma ajuda, pedir pro pessoal me arrumar um dinheiro, arruma um dinheiro emprestado, não sei o quê. Aí eu falei, tá, então tem que trazer o dinheiro, tá. Ele saiu, só que ele não foi pegar o dinheiro. Na verdade, ele foi denunciar o Adriano para uma unidade que tinha, na época, a Secretaria de Segurança Pública, por conta de se preocupar, de ver que realmente tinham policiais com desvio de conduta, criou uma unidade ligada a ela, diretamente a ela, não a PM, mas sim para que as pessoas denunciassem, que chamava-se Inspetoria Geral. Né? Na época, o inspetor-geral pegou e ouviu, né, o pessoal dessa inspetoria, ouviu o que esse flanelinha, né, essa vítima, tinha a falar sobre o Adriano. E, inclusive, esse rapaz levou a presidente da Associação de Moradores com ele, para falar assim, olha, esse é um rapaz sério, ele é flanelinha mesmo. E isso tem acontecido muito na comunidade, de pessoas serem levadas por essa guarnição e passar por essa sessão de tortura. Quando o Adriano soube disso, obviamente que esse tipo de informação, né, como roda, rastreio, roda, ele soube de imediato. No dia seguinte, ele foi para casa, bem cedinho, para casa da pessoa, para a porta da casa da pessoa, e matou o rapaz quando ele saía de casa. Meu. Exatamente. Aí, só que... Quem atirou foi o Orelha, né? O mesmo Orelha do caso do Zé Personal. Que era dessa guarnição. Sim, trabalhava com ele na PM. Isso aí. E aí, deu ruim, obviamente, pelo menos, né, deu ruim. E ele pegou e foi chamado, prestou depoimento, foi preso. Aí foi que ele foi pela primeira vez preso e ficou quase 3 anos ali, né? Ele saiu, né? Acho que ele saiu antes, né, Rafa? Saiu. Foi nesse período que houve o convite do Rogério Mesquita para ele trabalhar na contravenção, quando ele estava preso por esse crime do flanelinha. Esse foi meu primeiro contato. Eu nem lembrava do Adriano. Aí, quando eu estou fazendo a pesquisa lá na frente sobre o Adriano, né? Eu percebi que o Adriano, eu fui buscar pesquisa e falei, caramba, eu vi minha assinatura na matéria de 2003, eu já fiz, eu tive lá na delegacia e vi o Adriano, mas não sabia que ele ia se tornar essa pessoa, né, que hoje, que foi, né, tão importante, né. Teve aquela fuga espetacular, de filme, né? Exatamente. Também teve. Aí eu também depois descobri com outro colega que o Adriano estava naquela questão da mãe dele e da ex-mulher que estavam no gabinete do Flávio Bolsonaro. Né, que ele tinha uma ligação muito forte com a família, e ele também, como a exemplo do Les, era altamente condecorado, inclusive recebeu também medalha, moção do presidente da República, só que não era presidente, na época ele era deputado. Né? Me parece, vocês falando assim, que esses policiais, eles tinham 2 carreiras, e nem sempre paralelas, né? Elas se misturam. Que é uma carreira ilegal e uma carreira dentro da polícia. Exatamente. E eles vão crescendo até, por exemplo, chegar numa carreira muito mais rentável fora. Sim. Vamos lá, dizer o que seria um top... Bicheiro. Bicheiro, é o auge, né? Bicheiro, o dono de uma firma de pistoleiro. E esses caras são assediados pelo crime organizado, principalmente pelo jogo do bicho. O Lessa, a trajetória dele como matador de aluguel, se você vai pegar lá atrás, né? Tipo, o que ele come, quais são os primeiros crimes dele fora da polícia militar, né? Quem que ele matou agenciado, né? Quem pagaram ele para ele matar. Óbvio que esses crimes não estão solucionados até hoje, mas assim, você vai pegar os inquéritos e ver casos em que um PM Lessa é citado. São casos de disputa comercial. Casos não relacionados a bicho, mas casos de disputa comercial normal, de, por exemplo, o cara tinha um sócio, o sócio sacaneou e aí, retaliou. O primeiro caso, justamente, tem essa relação, e a vítima era um ex-deputado, o Ari Brum, que o Lessa é citado no homicídio desse cara. Enfim, o caso não foi solucionado nunca, mas, de fato, existe a citação, o mandante conhecia o Lessa e tal. Então, assim, esses primeiros casos, né, o Lessa ele é conhecido e passa a ser pago para matar porque ele sabia, as pessoas sabiam que ele sabia matar dentro da PM.
que ele fazia isso dentro da PM. Entendi. E aí, essa fama de matador, né, começa com essas questões de disputas comerciais e ele vai ascendendo no submundo também. Até que chega aos ouvidos de quem paga bem pra isso. Quem é? São os bicheiros. E é assim que ele começa a trabalhar pro Rogério Andrade, enfim, ele sofre o atentado à bomba. O atentado à bomba dele, né, do Lessa, isso é uma loucura, né, porque esse atentado, ele é um policial militar que foi vítima de um atentado quando estava indo embora do trabalho. Ele saiu do batalhão de Rocha Miranda. Do trabalho mesmo. Do trabalho formal. Oficial, Ele pegou o carro dele, uma Hilux, que estava estacionado no batalhão de Rocha Miranda, e foi para casa. 2 quarteirões depois, o carro explode, vai pelos ares na frente de um bar. Isso gerou uma investigação na Polícia Militar, porque, enfim, ele era um policial e a Polícia Militar investiga internamente aquilo para entender se aquilo foi um ato de serviço, se ele foi vítima de um ato heróico e tal. E, vamos combinar, né? Um atentado à bomba daquele jeito, principalmente porque 6 meses depois o Rogério Andrade foi vítima de outro, exatamente igual. Mas, assim, essa investigação da Polícia Militar sobre o atentado do Rony Lessa concluiu que ele foi vítima de um ato de serviço e que ele merecia ser aposentado. Então, assim, o caso... Se fosse a perna esquerda... Em tese, deveria gerar um movimento do Estado, né, da polícia... Investigar. Em direção vamos tentar entender quem é esse cara na contravenção, quem é esse cara no bicho. Na verdade, gerou a aposentadoria do cara. Nossa. O cara recebeu a aposentadoria por mais de 10 anos por conta disso. Isso, assim, até pouco tempo ele ainda recebia essa aposentadoria. E é interessante também, voltando à história do Adriano, que quando ele responde por esse homicídio do Flanelinha, ele continua na polícia, ele também não foi excluído da polícia, não. Ele só foi excluído na história quando o Rogério Mesquita, né, fala, eu acho que foi quando o Rogério Mesquita fala no depoimento sobre a ligação dele com o bicho, fazendo esse tipo de proteção, a ligação dele com Zé Personal e a Xana, e por conta disso a PM resolveu exonerar o Adriano. Não tinha como. Excluiu o Adriano. É muito difícil você expulsar um oficial da PM, é um processo demorado. E o João já tinha ido antes, que era um outro parceiro dele que integrava o escritório do crime. Esse depoimento do Rogério Mesquita e o que seguiu depois, assim, era você... um cara que era acusado não só de trabalhar pro bicho, mas de agenciar uma segurança pessoal de um bicheiro, ele já estava intricado demais nesse mundo. E assim, até pros padrões de correição policial da PM do Rio, que são padrões, digamos assim, generosos com os policiais, é o que dá pra falar, o Adriano passou de um limite que ele acabou sendo expulso da PM do Rio. E um oficial ser expulso da PM do Rio, você conta nos dedos. Coisa é muito raro, muito raro. Imagina o cara que ficou responsável por dar a notícia pra ele de que ele tinha sido exonerado. Não, isso é interessante, porque as pessoas temiam tanto o Adriano que quando ele sentou no banco, no caso do Rogério Mesquita, né, como assassino, né, como autor dos tiros, né, que mataram o Rogério Mesquita. Do atentado. Isso no atentado. Ainda não tinha executado totalmente, né? As pessoas ficaram com medo. Ele não com medo dele, não disseram, não lembro. Foi ele que matou? Não sei. Ele estava lá, enorme, né? As pessoas assim, não lembro que foi ele, não lembro dele, não. Foi todo mundo, mas não foi o Adriano. Ele foi absolvido por conta disso. A decisão do juiz é muito engraçada, assim. O juiz fala, me gerou espécie que todas as acusações foram feitas em depoimentos na delegacia do Adriano. Quando chegou aqui para as pessoas repetirem e tal, ninguém repetiu o que tinha acusado ele antes. Todo mundo voltou atrás. A só presença do Adriano já foi o suficiente para intimidar todos ali.